Pessoal, a gente passa a falar agora sobre aspectos de terapêutica de tratamento da insuficiência renal aguda, mas antes da gente entrar nisso, eu acho bem válido e bem importante, vou deixar aqui para vocês esse slide comparativo entre aspectos da insuficiência renal aguda e da insuficiência renal crônica, porque vocês já perceberam que uma é diagnóstico diferencial da outra e nem sempre é tão fácil definir se o animal tem um quadro renal crônico ou um quadro renal agudo. Tá? Então, existem uma série de elementos que sugerem, mas muitas vezes é necessário acompanhamento do paciente por semanas para a gente poder entender direito qual que é a natureza da insuficiência renal. Tá? Mas vamos dar uma revisada aí, quais são os principais aspectos de uma em relação à outra. Então, na insuficiência renal aguda, a gente pode ter o histórico de evento isquêmico nefrotóxico. Então, nefrotoxina, lembrando, antifúngicos como anfotericina, aminoglicosídeos, quimioterápicos, histórico de isquemia, como por exemplo, o paciente passou por uma anestesia geral, então são eventos que podem estar presentes no histórico do paciente. No paciente renal crônico, normalmente no histórico, há o indicativo da poliúria, polidipsia, que a gente falou anteriormente, que não é uma característica marcante da insuficiência renal aguda. Na insuficiência renal aguda, o hematócrito tem de estar normal aumentado pela desidratação, enquanto na insuficiência renal crônica ele pode estar diminuído em função da diminuição da produção de eritropoetina. Na insuficiência renal aguda, do ponto de vista aí de imagem, os rins podem estar normais a aumentados. Na insuficiência renal crônica, a tendência é que esteja pequeno e irregular. Frisando, lembrando, isso não é uma regra absoluta. Os rins renais crônicos podem estar normais do ponto de vista morfológico, tá bom? Insuficiência renal aguda, o mais comum é oligoanúria com hipercalemia. A insuficiência renal crônica, o mais comum, né, que a gente espera, já falei, a poliúria, a polidipsia com a hipocalemia ou normocalemia. O que mais? Na insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica, a acidose metabólica ocorre, mas a tendência é que seja mais grave na insuficiência renal aguda, até porque a capacidade de compensação do organismo numa lesão mais rápida fica comprometida. Na urinálise, na insuficiência renal aguda, a tendência é que tenha sedimento ativo, cilindrúria, glicosúria e por aí vai. Pode haver hematúria, enquanto na insuficiência renal crônica, em geral, a gente não observa sedimento urinário de forma significativa. Na insuficiência renal aguda, do ponto de vista de score corporal, em geral o animal está normal, não deu tempo ainda de ele perder peso. Na insuficiência renal crônica é frequente que ele esteja magro, emaciado ou que tenha perdido peso pelo menos ao longo do tempo. Na insuficiência renal aguda, falando de forma global do paciente, a gente espera sinais clínicos muito graves para o grau de disfunção, enquanto na insuficiência renal crônica, sinais discretos para o nível de disfunção. Não entendi muito bem essa última, professor. Veja bem, a capacidade de adaptação do organismo em qualquer lesão aguda é muito menor, né? Nos quadros crônicos, seja de qualquer natureza, não falando apenas de rim, existem diversos mecanismos adaptativos do qual o organismo lança a mão para procurar compensar as falhas. Então, para uma mesma magnitude, por exemplo, de azotemia, você vê um paciente renal agudo muito doente, gravemente enfermo, e às vezes um paciente renal crônico está bem, né, com poucas características clínicas. Então, o renal agudo tende a estar mais grave para a mesma magnitude de disfunção. Bacana, pessoal? Então, guardem com vocês esse quadrinho de diferenciação. Tá? Percebam que várias dessas características não são regras absolutas, mas isso ajuda muito a gente em suspeitar mais de um ou outro evento, agudo ou crônico. Bacana? Vamos seguir em frente então falando de tratamento. O tratamento do renal agudo é simples, tá, pessoal? Porque a base de todo o tratamento é a fluidoterapia, é a manutenção da perfusão renal. Então, de maneira geral, quais são os objetivos? Prevenir a insuficiência renal aguda em animais sob risco. Vamos ver quais que são os animais que estão sob risco. Eliminar a agressão em curso e dar suporte para a recuperação do paciente. Então, vamos em frente. Vamos primeiro entender quais pacientes estão sob risco e que eu tenho que abrir o olho, tá? Porque ele pode desenvolver uma insuficiência renal aguda. Então, pacientes que têm uma doença renal pré-existente, tá? Pacientes desidratados, hipovolêmicos ou hipotensos, pacientes sépticos, pacientes que estão usando diurético e, portanto, podem ficar desidratados, hipovolêmicos, pacientes que estão usando fármacos nefrotóxicos. Todos esses pacientes estão sob risco
de desenvolver insuficiência renal aguda. E eu não quero que isso aconteça. Tá? É melhor evitar do que tratar uma IRA instalada. E como é que eu posso evitar? Primeiro, procurando minimizar a agressão. Se ele está tomando alguma medicação nefrotóxica que possa eventualmente ser suspensa, isso pode ser realizado. Mas o mais importante é manter estes rins adequadamente perfundidos, evitar desidratação, evitar hipotensão, evitar hipovolemia, evitar qualquer evento que contribua para o dano celular renal. Então, se eu vou anestesiar um paciente que tem uma doença renal persistente, eu tenho que cuidar para que haja o mínimo de agressão renal possível. Se eu tenho um paciente desidratado, hipovolêmico, hipotenso, eu vou corrigir isso o mais breve possível. E assim por diante. Tá? Então, eu vou tomar atitudes principalmente para manter a perfusão renal em pacientes sob risco de desenvolvimento de insuficiência renal aguda, para evitar que ela se instale nesse paciente. Tá joia, pessoal? Então vamos em frente. Uma vez que eu não consigo prevenir a insuficiência renal aguda, eu atendo um animal que está já com insuficiência renal aguda em andamento, tá? Já está instalado o processo de insuficiência, eu tenho que tomar medidas para que esse rim possa eventualmente se recuperar. E a fluidoterapia é a base do tratamento de um paciente com insuficiência renal aguda. A gente tem que procurar normalizar o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, prevenir que haja mais dano isquêmico. Eu não posso deixar esse paciente desidratado, eu não posso deixar esse paciente hipovolêmico, hipotenso. E principalmente, eu tenho que tentar fazer com que o quadro de oligoanúria seja revertido, ou seja, que ele volte a produzir urina. E a fluidoterapia é o principal elemento que eu tenho para converter um animal oligoanúrico, então, em um paciente que está produzindo urina. Tudo bem, pessoal? Então, para instituir a fluidoterapia, os cálculos são semelhantes ao que vocês conhecem até hoje. A gente calcula aí o volume de reposição, estimando a desidratação, multiplicando pelo peso por 10, este é o volume de reposição, que deve ser feito em torno de 4 a 6 horas, para restabelecer o mais rápido possível a perfusão renal e fazer com que esse paciente produza urina. Tudo bem? Muito bem. Se o paciente estiver com grave hipovolemia e grave hipotensão, a taxa de fluido pode ser bem mais agressiva, né? Então, podendo chegar até 90 ml quilo hora. É feito em bolos normalmente de 20 ml por quilo e os parâmetros perfusionais vão sendo reavaliados, tá? Para a gente verificar se a gente atingiu o objetivo, então, de reverter este quadro de hipotensão, de hipovolemia grave que esse paciente está apresentando, como já vimos em outros módulos do nosso curso, né? A fluidoterapia intensiva para reverter este quadro de choque que o paciente está apresentando, prevenindo então isquemia tecidual e progressão adicional desta insuficiência renal aguda. Então até aqui, pessoal, a fluidoterapia convencional não muda nada em relação aos outros eventos que causam hipovolemia, desidratação e etc., que a gente viu até agora. Seguindo-se então a fluidoterapia de reposição, a gente segue para manutenção e perdas, né? Calculando então 50 ml por quilo dia para manutenção, e as perdas devem ser então estimadas de acordo com cada paciente. E nesse contexto, então, a monitoração da produção urinária é importante aí em calcular as perdas urinárias que esse paciente está apresentando, né? Além de outras perdas que podem vir, como por exemplo vômito e diarreia. Tá joia, pessoal? Mas o mais importante, então, é você manter este paciente com perfusão renal apropriada. Fluido de escolha inicial, por exemplo, a salina 0,9%, é um bom fluido de escolha inicial, ela não tem potássio, frequentemente esses pacientes estão hipercalêmicos. Eu não tenho salina na minha clínica ali naquele momento, posso utilizar o Ringer, embora não seja o de escolha inicial, você pode utilizar, não é absolutamente desastroso, tá? Mas a salina 0,9% é o fluido de escolha inicial. Qual que é a principal preocupação que a gente tem na fluidoterapia? O desenvolvimento de edema pulmonar, tá? Porque é um paciente que pode estar oligoanúrico e não necessariamente no primeiro momento ele volte a produzir urina. Por isso que você tem que monitorar a produção urinária e principalmente
a frequência respiratória desse paciente e, de maneira geral, a avaliação do conforto respiratório, né? Porque o edema pulmonar é uma das complicações mais importantes que ocorrem ao longo do tratamento do paciente renal agudo. Então percebam que é um paciente que pode não estar produzindo urina e, se ele não tiver, você está fazendo fluidoterapia, você está expandindo o volume intravascular. Se isso não tiver para onde ir, não sair na urina, isso começa a extravasar para o intestício e no pulmão isso causa edema pulmonar com risco de vida imediato. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Uma vez feita a abordagem inicial de tratamento de reposição e perdas, o tratamento subsequente, ao longo dos dias de manutenção, é feito normalmente com ringer lactato e soluções balanceadas para evitar principalmente a hipernatremia. Então, a continuidade da solução fisiológica pode levar o animal à hipernatremia, a um excesso de sódio. Não é isso que queremos. Então, soluções, por exemplo, como a solução o cloreto de sódio a 0,45%, então com menor concentração de sódio, ou o ringer lactato, como está no slide, pode ser utilizado como fluido de manutenção. E como eu já falei anteriormente, é absolutamente fundamental monitorar a produção urinária, seja por uma sonda de demora ou por sondagens intermitentes. Na maioria das vezes a gente coloca uma sonda de demora e é muito importante que essa produção urinária volte a acontecer de maneira apropriada, porque se não acontecer, pode de fato ser impossível reverter o quadro de insuficiência renal aguda. Então, nesse contexto, pessoal, entra aí o papel da terapia diurética. O objetivo dela é converter esse estado de oligúria, de anúria, em diurese. Tá? Quando que ela é indicada? Quando você fez a fluidoterapia, expandiu o volume intravascular, fez o fluido de reposição, o animal está no fluido de manutenção e ele não consegue produzir urina, ou seja, a produção urinária dele está abaixo de 2 ml quilo-hora, aí de fato você se vê numa situação muito complicada. Porque se você tiver uma hemodiálise, bacana, você coloca o paciente em hemodiálise. Se você não tiver, você não tem outra alternativa a não ser recorrer à terapia diurética, porque senão esse paciente vai entrar em quadro de edema pulmonar. A gente não sabe até quando que a terapia diurética acelera a recuperação do paciente ou até mesmo se diminui a mortalidade. Mas, infelizmente, sem o recurso da hemodiálise, acaba sendo o que a gente tem em mãos para fazer esse paciente voltar a urinar. Então, perceba que a terapia diurética ela só vai ser utilizada se, a despeito da fluidoterapia, esse paciente não voltar a produzir urina apropriadamente. Então, eu lembro de um caso há pouco tempo atrás, que as residentes atenderam no hospital, no hospital que eu trabalhava, e era uma paciente que tinha passado por cirurgia de piometra e fez um quadro de insuficiência renal aguda pós-operatório. Né? Então a gente já sabe que a piometra, ela causa, o evento de piometra, o evento séptico, causa lesão tubulo-intersticial, agravado aí pelo evento da anestesia, acabou fazendo um evento de IRA. E ela não produzia nada de urina. Tá? E fez a fluidoterapia, ela continuou sem produzir urina alguma, começou a ter desconforto respiratório. Qual a alternativa? Fazer o diurético, né? E assim foi feito e ela voltou a produzir urina, então, e ela conseguiu restabelecer sua função renal ao longo dos dias, tá bom? O que eu uso de diurético, professor? A gente tem duas opções principais, o manitol e a furosemida. O manitol, ele causa diurese expandindo o volume intravascular. Então tem que ter muito cuidado em pacientes com a sobrecarga de fluido, pacientes já com risco de edema pulmonar ou que tenham qualquer indício de doença cardíaca que pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda, o manitol é contraindicado. Portanto, pessoal, num paciente renal agudo oligoanúrico, sempre vai ter o risco de usar o manitol e ele acabar causando sobrecarga de volume e edema pulmonar. Tá? Eu, particularmente, ultimamente tenho usado mais a furosemida do que o manitol justamente pelo risco do edema pulmonar. Tá? Então, segue a dose aí da furosemida, que pode ser utilizada para pacientes oligoanúricos e que costuma ter um efeito diurético bastante acentuado e, por isso, é útil nesses casos de oligoanúria. Tudo bem, pessoal? Então, as duas opções, o manitol e a furosemida. O manitol, o risco adverso principal é a sobrecarga de volume, podendo aí confluir, aí, contribuir para o desenvolvimento de edema pulmonar. Tá joia?
Seguindo então, tratamento de distúrbios, complicações eletrolíticas. Eu falei para vocês que uma das principais complicações da insuficiência renal aguda é a hipercalemia, a retenção de potássio, que pode levar então a uma toxicidade miocárdica, levando a bradiarritmia, então bradicardia importante, que pode culminar com parada cardíaca. Tá? Então, se isso estiver acontecendo, o animal estiver bradicárdico, tem que medir potássio, tem que fazer eletro para procurar identificar este evento hipercalêmico, porque se não tratado, isso leva o animal à morte. Então, os objetivos principais de tratar a hipercalemia é antagonizar os efeitos do potássio sobre a membrana celular das células miocárdicas, redistribuir o potássio do líquido extra para o intracelular, ou seja, jogar o potássio do sangue para dentro das células e remover o potássio do organismo. Tá joia? Vamos ver como é que a gente faz isso? Bom, quando a hipercalemia é discreta a moderada, portanto com potássio entre 6 a 8 miliequivalentes por litro, normalmente o restabelecimento da diurese, ou seja, a fluidoterapia e eventualmente o diurético, normalmente já é suficiente para eliminar esse excesso de potássio do organismo. Se não for o suficiente, a gente tem duas opções aí para jogar o potássio de dentro do sangue para dentro da célula. Então, do sangue, do fluido extracelular, para dentro da célula, fluido intracelular. Pode ser utilizado bicarbonato, na dose de 1 a 2 miliequivalentes por quilo IV, administrado em 20 minutos, ou a glicose com insulina. Como é que funciona essa glicose com insulina? Ao administrar glicose e insulina, você joga a glicose para dentro da célula. E a glicose indo para dentro da célula, ela leva junto o potássio, minimizando aí a hipercalemia. Eu, particularmente, prefiro utilizar a glicose com insulina do que o bicarbonato, a menos que eu precise usar o bicarbonato para tratar a acidose metabólica de forma concomitante. Aí você usa o bicarbonato com dois objetivos de tratamento: a acidose metabólica, que a gente vai ver daqui a pouco, e a hipercalemia. Bacana, pessoal? Se a hipercalemia for grave, ou seja, acima de 8 miliequivalentes por litro, e já houver indícios eletrocardiográficos, então, de toxicidade miocárdica, você pode utilizar o gluconato de cálcio, que ele vai antagonizar os efeitos do potássio sobre as células do miocárdio. Perceba que ele não interfere na concentração de potássio. Para isso, você precisa induzir diurese e usar insulina com glicose. Mas ele evita que o potássio cause uma parada cardíaca nesses pacientes. Tá? Então, o gluconato só vai ser utilizado em situações de hipercalemia grave com risco de parada cardíaca iminente. Bacana, pessoal? E aí, depois de utilizar o gluconato, você vai utilizar a insulina com glicose, por exemplo, para jogar esse potássio para dentro da célula. Joinha? Correção da acidose. A gente viu que a acidose é um evento comum em pacientes renais agudos. Tá? Ela deve ser corrigida, em geral, quando a gente tem um pH abaixo ali, tá escrito acima de 7, desculpa. Quando a acidose é de leve a moderada, tá? Então é isso que está escrito ali. O pH, ou seja, o pH sanguíneo está acima de 7,2, apenas a fluidoterapia é indicada, sem a necessidade de intervenção com bicarbonato. Agora, se a acidose for grave, ou seja, o pH estiver abaixo de 7,2, na verdade as últimas recomendações já falam em pH abaixo de 7,1, tá? Aí fica indicado então a terapia com bicarbonato. E isso só deve ser feito realmente se você tiver o recurso da hemogasometria, então, para inferir o pH, para inferir o déficit de base e a dosagem de bicarbonato sérico. Tá? Do contrário, é preferível não realizar. Então, com a hemogasometria em mãos, você calcula a quantidade de bicarbonato. O cálculo é feito multiplicando-se o peso vezes 0,3 vezes o BE, que é uma medida que vem na gasometria pronta, tá? Que é o déficit de base. E aí você multiplica, chega a um número, tá? Que já é a quantidade de bicarbonato em ml. Você dá metade dessa quantidade em 20 a 30 minutos e o restante em 4 a 6 horas no fluido, monitorando isso com gasometrias diárias, para ver se você conseguiu realmente reverter esse quadro de acidose metabólica. Tem efeitos adversos importantes da terapia com bicarbonato e por isso que hoje as recomendações são mais conservadoras no uso do bicarbonato, ou seja, só utilizar em casos realmente muito graves, porque ela causa essa terapia acidose paradoxal, então acidose do líquido cefalorraquidiano,
pode causar edema cerebral e pode causar hipocalcemia significativa. Então não é uma terapêutica isenta de efeitos adversos e por isso que eu frisei. Só utilizar realmente se você tiver o recurso da hemogasometria. Tudo bem? Outras medidas importantes, né, que vocês já devem saber que a gente deve tomar: controle do vômito, que a gente falou que está acontecendo, metoclopramida, ondansetrona, acrescentem aí o maroptan, atualmente também é um potente antiemético, ranitidina, omeprazol para diminuir a acidez gástrica também podem ser utilizados, da mesma maneira que a gente falou para o paciente insuficiente renal crônico, sem muita diferença. Tá joia, pessoal? Suporte nutricional, absolutamente importante. A gente sabe que a má nutrição compromete função imune, diminui a energia do paciente, atrapalha a recuperação. Então, o tempo de internação e o desfecho podem mudar com uma nutrição clínica apropriada. O cálculo do requerimento energético segue ali a formulinha para vocês terem. Tá? A gente já mostrou essa fórmula quando falamos de doença intestinal inflamatória. Né? Um fator de correção, 1,2 a 1,4, que multiplica 70 mais 30 vezes o peso. Uma formulazinha bem simples para calcular o requerimento energético calórico desse paciente. E a dieta normalmente deve ser rica em gordura como fonte de energia, moderada proteína, potássio e fósforo. Tá? Então existem formulações dietéticas próprias para isso. E você vai dizer, mas professor, o paciente não está comendo. Não, então normalmente isso tem que ser feito via tubos de alimentação, tá? Porque o paciente de fato não vai se alimentar espontaneamente, pelo menos não nos primeiros dias da enfermidade. E se o animal estiver vomitando de maneira profusa, incontrolável, e não seja possível alimentá-lo nem por tubo, fica indicado então a alimentação parenteral, que é aquela que é feita pela veia, uma solução de glicose, gordura e aminoácidos, que pode ser feita aí por até 5 dias, mas não é recomendado mantê-la mais do que esse período. Aí o animal já tem que normalmente passar por uma dieta pelo trato digestivo convencional, digamos assim, seja por tubo, seja dieta forçada. Tudo bem, pessoal? E por fim, pessoal, para a gente terminar, a diálise ou hemodiálise. A hemodiálise é muito mais efetiva do que a diálise peritoneal, tá? Bem mais útil. A diálise peritoneal normalmente é feita com a infusão de um líquido dialítico dentro do abdômen. Esse líquido dialítico troca solutos, porque o peritônio é uma membrana, tá? Então troca com o sangue. Então a ideia é assim, eu coloco um líquido dialítico dentro do abdômen, uma parte dos solutos que está no sangue acaba passando para esse líquido dialítico e eu tiro o líquido dialítico, que vem cheio então de solutos que estavam dentro do sangue, diminuindo a concentração desses solutos, por exemplo, ureia, por exemplo, creatinina, dentro do sangue. Mas ela é pouco efetiva na medicina veterinária. A hemodiálise já tem uma efetividade muito grande, né? Ela é muito útil, então, em remover esses solutos de dentro da circulação. Então, simplificando bem o processo, pessoal, o sangue do paciente passa pela máquina e na máquina existe uma membrana artificial que faz essa troca de solutos, retendo os solutos do sangue do paciente e devolvendo o sangue, digamos assim, filtrado, limpinho para esse paciente. Tá? A hemodiálise é fundamental em pacientes com insuficiência renal aguda, principalmente naqueles em que a gente não consegue estimular uma diurese, o paciente não volta a urinar e há uma falha, então, em controlar as manifestações clínicas e bioquímicas do paciente renal agudo. Tá? Infelizmente, ela é pouco disponível na rotina. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem clínicas que fornecem a hemodiálise, então a gente tem esse recurso, né? Isso é muito gratificante quando a gente pode utilizar esse recurso para um paciente com insuficiência renal aguda, porque, sem dúvida, a recuperação se torna muito mais favorável nesses pacientes. Bacana? Em termos prognósticos, pessoal, insuficiência renal aguda, por conceito, é uma enfermidade muito, muito grave, com alto índice de mortalidade. Dependendo da etiologia, então, a mortalidade pode ficar ainda maior. Tá? Então, é muito grave, de fato, e a chance de óbito é bastante grande. Uma vez, então, a gente conseguindo reverter o quadro, o paciente pode demorar muito tempo para se recuperar. Tá? E existem dois caminhos que ele pode seguir. Ele pode caminhar para uma plena recuperação e a função renal dele pode ser plenamente estabelecida e ele voltar, digamos assim, ao normal, ou ele pode se tornar um doente renal crônico, quando ele recupera parcialmente a função dos seus rins.
e aí ele vira um doente renal crônico e é abordado, como vimos nas aulas, então, de doença renal crônica, tá? Então, na verdade, ele tem 3 caminhos. O óbito, que não é incomum em pacientes renais crônicos, tá? Em pacientes, perdão, renais agudos, uma recuperação completa e uma recuperação parcial, tornando-se então um paciente renal crônico. Você só vai conseguir definir isso com clareza ao longo do acompanhamento do animal, muitas vezes por semanas, para saber se ele vai restabelecer a função renal completa ou se ele vai se tornar um paciente renal crônico. Muito bem, pessoal, finalizamos então a nossa aula de insuficiência renal aguda, evento muito importante, muito comum, principalmente em pacientes hospitalizados. Precisamos saber identificar pacientes sob risco para tentar evitar o evento de insuficiência renal aguda, mas também temos que saber identificar o evento já instalado nos pacientes para poder tratá-lo da melhor forma possível. Se tiverem dúvidas, me procurem nos canais de comunicação. E muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal!